Irmãos, o que você faria se soubesse que você está vivendo a última semana de sua vida? O que você faria se soubesse que esta é a última semana da sua vida sobre a face da terra? Jesus sabia disso. E ao invés de ser discreto, como ele sempre foi, ao invés de guardar a sua pessoa como ele sempre guardou, nesta última semana, ele fez questão de anunciar para o mundo inteiro quem ele era. Ele fez questão de anunciar a sua chegada na cidade de Jerusalém. Ele sabia que seria preso, ele sabia que seria humilhado, ele sabia que seria torturado e crucificado pelos judeus e pelos romanos. Mas mesmo assim, ele foi para Jerusalém e se deixou conhecer. A entrada triunfal de Jesus Cristo só ocorreu aqui na última semana de sua vida. E isso aconteceu porque durante 3 anos e meio, Jesus foi discreto, Jesus jamais permitiria uma entrada triunfal, algo que chamasse atenção sobre ele. Ele fez questão de manter o que nós chamamos de perfil discreto. Ele escolheu a hora certa de se fazer conhecido neste mundo. Jerusalém estava cheia de judeus e de estrangeiros que vieram para comemorar a Páscoa. E Jesus sabia que desta vez ele seria o Cordeiro da Páscoa, ele que seria sacrificado naquela ocasião. Aquela multidão não estava lá por causa de Jesus Cristo. Isso precisa ficar bem esclarecido. Aquela multidão estava lá por causa da Páscoa. Mas Jesus Cristo, ao entrar na cidade, montado sobre um jumento, ele estava se revelando como o rei esperado de Israel. Ele estava se revelando como o Messias. A partir daquela hora, não havia mais segredo, não havia mais necessidade de guardar esta informação. Ao contrário, a partir da entrada triunfal, agora era para Jesus, os discípulos e todos nós anunciarmos para o mundo inteiro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desde que iniciamos o nosso ministério de pregação na página do YouTube, para quem não sabe, nós temos o ministério de pregação na página do YouTube. Mas eu orientei os nossos sonoplastas a usarem apenas o título das mensagens, o nome das mensagens, para promovê-las, mas que jamais usassem o nome dos pastores, o nome dos pregadores. Então, quando alguém acessa a nossa página no YouTube, logo verá o nome da pregação, o título da pregação, mas só saberá quem está pregando depois de tocá-la, depois de colocá-la na tela, porque o nome do pregador não aparece apenas o nome da pregação. Por que isso? Porque nós queremos construir o nosso ministério em cima da palavra de Deus. Nós não queremos construir o nosso ministério em cima do nome do homem. Queremos apenas o nome de Deus. No entanto, eu já vou avisando, após a nossa morte, poderão sim usar o nosso nome. Enquanto vivos não, mas depois da nossa morte, pode sim. Jesus também, ele preferiu se tornar conhecido na sua morte. Ele também preferiu se tornar conhecido após a sua morte, muito mais do que ele foi durante a sua vida terrena de 33 anos. Ele nunca deixou de operar milagres, mesmo durante a sua última semana de vida. Ele se assentou sobre um jumentinho que nunca havia sido montado antes. E aqui ninguém precisa ser fazendeiro para saber que ninguém pode se assentar sobre um jumentinho que ainda não foi amansado, que ainda não foi quebrado. Então foi um verdadeiro milagre, porque o jumentinho aceitou o corpo de Jesus. Amém, irmãos? Pois se tratava de Jesus Cristo e não de um homem qualquer. Aqui Jesus provou a sua divindade e a sua humanidade ao mesmo tempo. Quando ele disse que precisava do jumentinho, ele estava demonstrando a sua humanidade. Mas quando ele disse que o mestre o devolveria de volta, ele estava demonstrando a sua divindade. Generais montavam sobre cavalos, mas os reis que estavam em campanha de paz se assentavam sobre jumentinhos,
Portanto, Jesus se apresentou como rei de Israel na entrada triunfal de Jerusalém. E nesta noite, quais são as marcas do verdadeiro Messias? Porque quando ele adentrou Jerusalém, ele estava se declarando o Messias de Israel. A primeira marca, adoração. A segunda marca, autoridade. E a terceira marca, amor. Em primeiro lugar, o rei que aceitou a adoração. Se você veio nesta noite disposto a adorar Jesus Cristo, pode adorá-lo. Ele aceita e você está no lugar certo para isso. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Com certeza ele montou sobre o jumentinho, mas ele pediu que a mãe fosse trazida juntamente com o jumentinho, até para acalmá-lo e para que ele não se sentisse sozinho. No Velho Testamento, os homens também uma vez jogaram suas roupas, jogaram também suas roupas sobre um soldado chamado Jeú. Jeú iria passar e eles começaram a gritar: Jeú reina, Jeú reina. E agora na entrada de Jerusalém, o povo de Israel faz a mesma coisa. Eles estavam prontos para transformar Jesus no rei de Israel. Só não aconteceu porque eles queriam um soldado político. Eles queriam um rei político. Porém, Jesus queria ser um rei espiritual e principalmente um rei celestial. Apocalipse 7, verso 9 ensina, irmãos, que um dia no céu, um número infindável de pessoas, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, irá adorar o Senhor Jesus Cristo, justamente com vestes brancas, que simbolizam pureza, e também, como na entrada triunfal, com ramos ou palmas em suas mãos, que simbolizam sucesso e vitória. Jesus estava montado sobre um jumentinho, passando por cima das roupas, das vestes, que a população estava jogando para ele passar, além dos ramos, que demonstravam sucesso e vitória. A multidão de Jerusalém queria vitória, mas sem vestes brancas, sem arrependimento, sem o perdão de Deus. Antes de salvar Israel da tirania de Roma, do legalismo dos fariseus, Jesus queria salvá-los primeiro do pecado e do inferno. Irmãos, apesar da motivação errada, aquela multidão gritava, louvava Jesus, adorava Jesus, querendo que ele fosse um rei terreno, querendo que ele fosse um rei político. Apesar da motivação errada, aquela multidão estava muito feliz e eufórica. Feliz e eufórica. Charles Spurgeon costumava dizer que ele preferia uma igreja feliz e eufórica ao invés de uma igreja fria e moribunda. Hoje em dia, o que restou da igreja de Charles Spurgeon, as pessoas agora podem ouvir um alfinete caindo ao chão de tão formal que aquela igreja se tornou. Não há mais entusiasmo, não há mais paixão pelo reino de Deus. E agora, às vezes na nossa própria igreja, o único barulho que ouvimos durante a pregação é o som de bebezinhos chorando e resmungando, ou pessoas conversando, mas nenhum amém e nenhum glória a Deus. A multidão de Jerusalém gritava: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Eles não tiveram medo de Pilatos, dos soldados romanos e principalmente dos fariseus, enquanto estavam adorando a Jesus. Os fariseus até tentaram impedi-los de gritar. Eles podiam falar o que estavam falando, mas baixinho, e disseram para Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão.
Um dia, um dos nossos irmãos entrou na igreja e viu uma jovem inclinada ao chão, com a boca no chão, orando a Deus. E ele veio para mim e disse: pastor, diga para ela que não convém agir assim na igreja. E eu disse para ele: eu? De jeito nenhum, diga você se tiver coragem. Não precisamos ter medo de adorar a Deus, amém, irmãos? Amém. Principalmente na casa dele. A igreja é lugar de améns e de aleluias, porque se alguém consegue torcer por um time de futebol ou por um candidato político, com certeza consegue adorar a Deus também em alto e bom som. A expressão hosana quer dizer: salva-nos agora, salva-nos agora, e sempre foi direcionado aos reis. Jesus estava sendo considerado o rei de Israel naquele momento. A multidão o chamou de filho de Davi, para comprovar o seu direito ao trono. E aqui os fariseus não sabiam mais o que fazer de tanta inveja e de tanta raiva. Nos últimos anos, surgiu uma doença mental nos Estados Unidos da América e talvez no mundo inteiro, chamada de Trump Derangement Syndrome, traduzindo, síndrome do descontrole anti-Trump. Quem tem essa doença é incapaz de perceber qualquer coisa boa que este homem tenha feito ou venha fazer. Os fariseus sofriam desta doença também, mas em relação a Jesus Cristo. Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus era perfeito como ser humano, mas nada disso mudava a ideia daquelas pessoas. Não adiantava fatos, não adiantava argumentos, não adiantava profecias. Eles odiavam Jesus Cristo demais para mudar de ideia. Porém, é muito triste reconhecer que os fariseus, apesar da síndrome anti-Jesus, eram as pessoas mais sinceras no meio da multidão. Aqueles que gritavam: Hosana, Hosana, não queriam mudar de coração, não queriam mudar de personalidade, não queriam mudar de atitudes, só queriam bens materiais e bens físicos. Foi aqui então, momentos antes de entrar na cidade de Jerusalém, que Jesus parou ao pé do monte e chorou por todos eles, lamentando o que eles estavam prestes a fazer: crucificar o seu Messias, crucificar o Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Por muito tempo, o mundo nos enganou, dizendo em latim: Vox populi, vox Dei. Vox populi, vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira! Aquela mesma multidão que gritou: Hosana, Hosana, salva-nos agora, 5 dias mais tarde gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando Jesus nasceu, Jerusalém foi perturbada por essa notícia. Agora que Jesus Cristo entrou na cidade, ela ficou agitada. Em nenhum momento Jesus ficou com medo daquela multidão, dos fariseus ou dos soldados romanos. A adoração durou por pouco tempo, mas serviu para que todos ali soubessem quem era Jesus e o que ele viera fazer. E o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: ele é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então veja que aquelas pessoas mandaram crucificá-lo mesmo depois de saber quem ele era. Ele era o rei que aceitou aquela adoração.
mesmo sabendo que não era uma adoração sincera, mesmo sabendo que era uma adoração passageira, ele aceitou aquela adoração. E agora, em segundo lugar, todos vocês estão comigo? Digam amém. Amém. O rei que exerceu a autoridade. O rei que aceitou a adoração e agora o rei que aceitou o que exerceu a autoridade. Verso 12. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pelo visto, Jesus limpou o templo, a casa de Deus, em duas ocasiões. No início do ministério dele, João capítulo 2, e agora no final do ministério dele, Mateus 21. Os vendedores, em conluio com os sacerdotes, vendiam animais pré-aprovados, mas com ágio muito alto e coação. Então Jesus não se irou apenas contra os vendedores, mas também contra os compradores, que se esqueciam de trazer seus sacrifícios de casa e aceitavam a extorsão. E assim também Deus se ira todos os dias contra o pecado que Ele está enxergando em nossas igrejas: dissensões, críticas, amargura e frieza espiritual. Jesus chamou o templo de Jerusalém de a casa de Deus, a casa de meu Pai. E nesta noite nós também podemos chamar a nossa igreja local de a casa de Deus, a casa do Pai de Jesus, pois cada um de nós aqui somos chamados de templo de Deus no Novo Testamento. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Sabemos. Às vezes este templo está contaminado pela avareza, pela impureza e pela amargura. Todavia nós sabemos, esse templo pertence a Jesus Cristo. Os gentios ficavam no pátio, do lado externo do templo, onde eles podiam orar. Mas aquela área do templo mais parecia uma feira de rua que um lugar santo e silencioso. Meus irmãos, não vamos deixar a nossa igreja parecer feira de rua, amém, irmãos? Vamos preservar a santidade e a consagração do santuário. Jesus se irou por conta disso. A casa de meu Pai virou um comércio popular. Quando eu fazia programa de rádio, ao vivo, uma ouvinte me disse, ao vivo, que ela morava nos fundos de uma igreja. Havia uma igreja, que dava de muro para a casa dela nos fundos, e ela podia ouvir completamente todos os cultos da igreja de dentro de sua casa. Um dia, ela resolveu contar, e ela ouviu o nome do diabo mais de 100 vezes, sendo citado, e o nome de Jesus Cristo foi citado apenas 16 vezes. E ela me disse no ar: por causa disso, eu não faço questão de entrar dentro desta igreja, mesmo ficando do lado da minha casa. Muitas pessoas também estavam deixando de ir e de atender ao templo de Jerusalém, por causa do comércio que ali havia se instalado. Ao invés dos 10 mandamentos da lei de Moisés, os frequentadores ficavam ouvindo mensagens e recados sobre dinheiro, vendas, lucro, preços. Por isso Jesus se irou. A minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. E nesta noite, no que eu e você temos transformado a nossa igreja, a casa de Deus. Nós transformamos a casa de Deus em muitas coisas, menos em uma casa de oração. Em alguns lugares, a igreja parece uma discoteca com paredes pretas e jogos de luzes. Em outros lugares, a igreja se parece mais com um museu, quando não em um cemitério.
Mas a igreja não é uma discoteca, a igreja não é um museu, a igreja não é um cemitério. A igreja é um lugar vivo onde habita a presença de Deus. Tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Apesar de ter limpado a casa de Deus por 2 vezes, os problemas continuaram até a destruição do templo, no ano de 70 depois de Cristo. E é isso que vai acontecer com a nossa própria igreja, se não houver vida espiritual e reavivamento, ela poderá morrer. Porém, o lugar mais importante para ser varrido e purificado é a nossa própria vida. Todos os dias, eu e você encontramos traças e poeira que precisam ser limpas do nosso coração. Paulo disse: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Anos atrás, quando ainda estávamos no prédio alugado, na igreja mãe em Goiânia, os homens, nós tínhamos muitos homens que oravam nos cultos de oração de domingo à tarde. Os homens começaram a orar, pedindo perdão por seus pecados, por seus próprios pecados. Descobrimos que a nossa igreja estava cheia de pecadores, mas foi a partir daí que Deus começou a nos abençoar. Por quê? Porque Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nesta noite, Jesus, Ele está disposto a nos ajudar a limpar o nosso templo. Ele está disposto a derrubar as mesas e expulsar os cambistas, amém? Ele está disposto a usar o chicote da santidade, da consagração, e deixar o nosso templo limpo para o Espírito Santo de Deus. Jesus tem autoridade sobre a nossa igreja, amém, irmãos? E Ele tem autoridade sobre a nossa vida, porque se não for Jesus, um outro rei irá governar sobre nós. Sempre haverá um rei governando em nossas vidas, que seja Jesus, o rei que demonstrou autoridade, amém, irmãos? Agora o rei que demonstrou imenso amor. Verso 14: cegos e coxos iam encontrar Jesus no, diga alguém? Por quê? Porque Jesus expulsou os cambistas do pátio. Jesus tirou aquelas pessoas que estavam atrapalhando e estorvando a obra de Deus. E agora as pessoas realmente necessitadas, as pessoas realmente que queriam, podiam se aproximar dele. Ao invés de comércio e exploração, a casa de Deus estava sendo usada para aliviar o sofrimento das pessoas. As pessoas mais pobres e mais humildes tiveram mais acesso. Será que nós também não estamos de alguma forma atrapalhando que outras pessoas venham a Cristo? Às vezes até sem querer, mas uma palavrinha, uma má ação da nossa parte, afastam pessoas de Deus e da nossa igreja. Certa vez minha esposa e a irmã dela estavam visitando uma igreja, numa conferência missionária, filhas de missionários como elas. Elas então foram fazer visitas, evangelização de rua, e quando elas deram um folheto para um estranho, e ele viu o endereço da igreja, ele disse: eu jamais entraria nesta igreja. E elas perguntaram: mas por quê? E ele disse: eu sou garçom, e eu fui muito maltratado pelo pastor desta igreja. No caso do templo, preços altos, barulheira, superlotação, estavam afastando as pessoas da casa de Deus. Mas no nosso caso, é a nossa indiferença, ou é a nossa cara feia. Muitos visitantes, né? E às vezes até irmãos da própria igreja, passam por nós
sem jamais receber um cumprimento de nossa parte. Preste atenção, como membro desta igreja, eu jamais vou deixar a minha igreja por falta de cortesia. Você pode olhar feio para mim o tanto que você quiser. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou lutar para que a minha igreja aprenda a ser amigável. Mas como visitante, eu também jamais ficaria em uma igreja fria e orgulhosa. A igreja, assim como o templo em Jerusalém, precisa ser um lugar de amor, cuidado e amparo. Conclusão, quais são as marcas então do verdadeiro Messias? Ele que aceita adoração, ele que tem autoridade, ele que tem amor. Essas também são as marcas do verdadeiro templo de Deus, um lugar de adoração a Deus, um lugar de obediência a Deus e um lugar de amor a Deus e ao próximo. Neste momento, vamos orar pelo templo que Deus tem nos dado e vamos pedir que Jesus Cristo reine nesta igreja, que aqui Ele seja adorado, aqui Ele seja obedecido, aqui Ele seja amado.